Bem-vindos ao podcast do Arquibancada Tricolor. E o São Paulo? Olá, Arquibancada Tricolor! Eu sou Anderson Dias e estamos aqui novamente para mais uma edição do E o São Paulo, o novo podcast do Arquibancada Tricolor. Hoje, claro, com uma pessoa, um convidado especial que daqui a pouco a gente conta para vocês. Só quero inicialmente falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Primeiramente, lembrar da BetChampions, betchampions.com, é o site que você acessa, cadastra rapidinho e já começa as suas apostas que podem valer muito dinheiro. Acessem lá então, betchampions.com. Fala também dos amigos da SP Mania Tatuapé, a loja oficial do São Paulo, localizada aqui no Shopping Metrô Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Essa loja está seguindo todas as determinações do governo do estado e da prefeitura em relação à Covid-19. Então você pode acessar o Instagram SP Mania Tatuapé, tudo junto. Lá então eles têm o WhatsApp, tudo para te atender. Eles já estão inclusive com toda a linha 2021 dos uniformes do São Paulo e várias outras novidades e promoções. Você acessa o Instagram, lá também tem o número do WhatsApp, retira pelo drive-thru ou também eles têm entrega com o motoboy. Tudo aí pensado para você continuar comprando e presenteando com os materiais oficiais e licenciados pelo São Paulo, lembrando também, dando toda a atenção aos cuidados que a gente deve ter nesse momento aí de pandemia, graças à Covid-19, momento, aliás, que a gente sempre fala aqui no Arquibancada Tricolor, a gente se solidariza, torce e reza para que passe o mais rápido possível. Bom, falando então, hoje na verdade nós temos uma convidada, alguém que tem se destacado no cenário são paulino, digamos assim, alguém que tem algumas polêmicas nos últimos tempos também, que nós fizemos questão de convidar justamente para conhecer melhor, para que ela fale aí da sua relação com o São Paulo e do que tem acontecido aí nos últimos tempos com esse trabalho que ela está fazendo. Então, muito bem-vinda e muito obrigado inicialmente aí, Paula, por você ter aceito o nosso convite, por topar falar com a gente. A Paula, para quem não sabe, gente, é a Paula Alves, talvez por esse nome vocês possam não conhecer, mas se eu disser que ela é a dona da Varanda Tricolor, com certeza vocês já vão identificar. Então, Paula, obrigado aí pela sua participação. Anderson, eu me sinto lisonjeada pelo convite, pela participação. Agradeço a oportunidade aí de poder falar um pouquinho de São Paulo, um pouquinho do que eu estou vivendo e vamos lá. Vamos lá, Paula, vamos lá. Então, quero primeiro saber um pouco mais de você. A única pergunta que eu fiz antes, só para vocês saberem, viu, gente? A gente não gosta de fazer perguntas antes da conversa, justamente porque a gente não tem uma pauta definida, nada fixo. A única coisa, Paula, até aproveitar aqui e já adiantar para você, daqui a pouco eu vou te fazer, a única pergunta fixa que a gente tem é o nome do podcast. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho e o São Paulo e você vai responder o que você quiser. Vamos conhecer um pouco mais da Paula. Para quem não sabe, só para a gente iniciar essa conversa, a Paula não é jornalista. Então, Paula, informa para a gente aí, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, do que você faz, porque muita gente deve achar que você vive do Varanda Tricolor, né? Muitas pessoas me questionam, e até postam, lá como resposta, que é meu trabalho, Esse é meu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Isso não é meu trabalho, eu não vivo disso. Eu falo do São Paulo porque eu sou torcedora, porque eu amo São Paulo e porque eu gostaria que, se alguém morasse e tivesse essa vista que eu tenho, fizesse a mesma coisa que eu, Então eu seguiria essa pessoa, eu tentaria pelo menos interagir com essa pessoa para ter informações do que está acontecendo no São Paulo, por curiosidade, por esses tempos de pandemia os setoristas não têm muito acesso, não têm muitas informações rápidas e, na verdade, eu acabo tendo por conta do privilégio da visão, mas eu não trabalho com isso. Trabalho outro e eu só tento passar aquilo que eu vejo. Basicamente é isso. Eu tiro isso como lazer. Legal. Bom, para quem não sabe, a Paula ela mora ao lado do Centro de Treinamento de São Paulo, num prédio. Portanto, da varanda da casa dela, que é inclusive de onde ela está falando com a gente agora, ela tem a vista assim, geral do CT do São Paulo.
Então, claro que por ser São Paulina, ela traz algumas informações que muitas vezes os setoristas não têm, até por conta disso que ela comentou também. Nesse cenário de pandemia, os setoristas não podem frequentar o CT do São Paulo. E Paulo, me conta assim, quando você decidiu morar, né, nesse prédio, o fato de ser assim colado no CT do São Paulo ajudou um pouquinho na sua escolha? Ou foi algo mais acidental mesmo? Você gostou do local, do apartamento e tal, interessante para você? Só depois que você percebeu que estava do lado desse local importante para todos nós? Não, eu moro aqui perto, né? Eu morava antes aqui perto e eu sempre passava pela frente do CT, mas eu não imaginava, quando eu comprei o apartamento, quando eu decidi comprar o apartamento, eu não imaginava que, eu comprei ele na planta, né? Então eu não imaginava que a visão fosse essa. Comprei porque tem realmente muito verde aqui, o verde em volta é muito bom, tem parques em volta. Então a ideia inicial é porque ele tem uma vista livre, né? Ele tem um campo livre, não tem prédios na frente, só laterais. Então isso implicou muito ter essa vista livre. E aí, quando eu subi a primeira vez aqui no apartamento, depois de pronto, é que eu tive realmente a ideia do que era a visão do CT, porque eles não mostram isso no descritivo lá de venda, né? Eles só dão uma ideia, mas e um videozinho de drone, nada disso, para ter certeza do que qual era a vista, né? Então eu meio que comprei com a possibilidade de ter a vista do CT. Eu imaginava que ia ter, mas eu não imaginava como era. Não, muito legal. E assim, quando foi que você começou a postar informações realmente que você conseguia visualizar daí e começou a postar nas redes sociais? Não faz muito tempo, né? Não. Eu comecei a postar em outubro de 2019, que eu recebi o apartamento, aí começou as reformas. E aí eu fiquei com um pouco de dinheiro também, porque pagar um apartamento novo não é fácil. Então eu vinha para cá com um apartamento em reforma e dava uma bisoiada lá no CT, mas nada muito fixo, né? Eu não morava aqui, então eu olhava mais ou menos o que estava acontecendo e nem sempre eu pegava os horários de treinamento. Eu vinha quando eu podia. Quando eu realmente consegui me estabelecer aqui, é que eu comecei a ter ideia do que acontecia dentro do CT, e aí eu comecei a postar mesmo. Isso foi em janeiro do ano passado, janeiro, fevereiro, por aí. Mas eu acho que o momento que mais eu tive ideia do que isso poderia gerar como informação foi quando o São Paulo perdeu para o Mirassol. Eu presenciei 2 dias depois aquela bendita futimesa e 4 jogadores lá se divertindo. E aí eu, como torcedora, fiquei indignada com aquilo. Eu chorei, né, de ter sido eliminada no Paulista pelo Mirassol. E aí eu olhei aquilo e falei, não é possível, gente, como é que esses caras não estão treinando e eles estão ali na futimesa? Eu vou postar isso sim. E aí eu tirei uma foto e postei no Twitter, e aquilo virou um monstro. Não que virou um monstro tão grande, porque eu não tinha muita relevância na época no Twitter, e eu acho que eu não tenho tanta hoje também, mas a torcida começou a entender o que era aquilo, né? O que eu estava vendo. Até aconteceu uma charge no meio, enfim, a coisa realmente criou um corpo. E aí, depois disso, é que eu vi que eu podia engrenar aí. E aí eu falei, não, agora daqui pra frente eu vou postar sim, porque eu quero ver meu time campeão, e o que eu quiser criticar, eu vou criticar sim. Tá certo, então, e aí esse trabalho que ela fez, ela disse que não é muito relevante, mas eu acho que ela tá querendo minimizar um pouquinho, enfim, né, porque eu acho que o trabalho que a Paulinha tem feito tem ganhado uma relevância. A palavra que eu tava querendo é modesta, ela tá sendo modesta, porque é o seguinte, você tem jornalistas, por exemplo, muito respeitados, como é o caso do Eduardo Afonso, usando já o trabalho, Eduardo Afonso da ESPN, para quem não conhece, difícil vocês não conhecerem também, mas tudo bem. E ele tem usado muitas das informações que a Paula posta no trabalho dele, porque ele também, para ele ter alguém como fonte, com certeza ele verifica a seriedade dessas informações.
a autenticidade dessas informações. Paulo, eu queria entrar um pouco na questão de algumas polêmicas que têm acontecido com você, porque, lógico, você tem, eu diria, informações privilegiadas, né? Ninguém tem a oportunidade, como você tem, de estar ao lado do CT, vendo o tempo que você quiser, novidades sobre o São Paulo, coisas às vezes que o clube não necessariamente queira divulgar. E aí muitos torcedores começam a entrar também naquela, será que ela deveria mostrar isso aqui? Será que ela deveria realmente fotografar, twittar, pôr no Instagram, nas redes sociais, enfim, algumas informações que possam ser importantes para o São Paulo ou que possam ser reveladas a adversários do São Paulo. Então, lógico, todo mundo aí tem acompanhado algumas polêmicas que o seu trabalho tem causado, mas qual foi a primeira polêmica? Assim, pelo que eu me lembro, foi alguma escalação que o pessoal estava treinando com um time diferente, acho que já no Campeonato Brasileiro, aqui no final, e você postou, acho que foi a primeira vez que teve uma reação negativa por parte de algumas pessoas. Foi isso ou teve alguma coisa antes? Teve a questão do ônibus que saiu daqui, naquele dia que ele foi atacado, lá no Eusébio Matoso, e aí ele virou aqui na contramão. Aqui a avenida tem uma ilha no meio, e normalmente ele sai pra mão, normal, e aí ele pega a marginal e vai sentido Morumbi. E nesse dia, por um acaso, eu tava aqui na varanda olhando, e aí ele saiu na contramão. E foi um episódio estranho pra mim, porque ele nunca tinha feito isso, né? Então eu filmei e postei um pouquinho depois, mas a minha postagem foi mais ou menos assim: tá indo na contramão, mas boa sorte. Espero que vá na contramão daquilo que tá acontecendo, porque o time já estava perdendo. Foi essa a minha postagem. E aí já começou a possibilidade de ter passado o roteiro do ônibus, que fica longe, né? A Barra Funda fica longe da Eusébio Matoso, as pessoas não têm esse discernimento quando a gente posta uma coisa dessa. Muitas vezes não conhecem a distância entre um lugar e outro, mas não teve nada a ver, né? Não uma coisa muito a ver com a outra. E aí começou, eu nem fiquei sabendo das polêmicas que foram criadas e depois vieram me contar. Mas a maior de todas, e que eu fiquei sabendo, que teve muito xingamento, teve montagem de foto, teve apelido ridicularizando, até hoje esses apelidos persistem, adjetivos, ofensas e afins. Foi no Flamengo, né, o jogo contra o Flamengo, que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro, que eu vi daqui de cima a escalação, e eu não postei a escalação, mas eu vi o jogo, né, eu vi aquele 3-5-2, e eu postei o 3-5-2, ninguém sabia. Não porque era um treino secreto, não porque o São Paulo estava escondendo isso de alguém, mas pelo fato da pandemia, né? Os setoristas não estão entrando, os jornalistas não estão entrando no CT, então não tinha nada secreto. Na verdade, era o último jogo do campeonato e nós não íamos ser campeões. A gente já tinha perdido aquilo há algum tempo atrás. Ou era o Flamengo, ou era o Inter, e cada um poderia ser campeão, seja lá onde fosse, né? Eu acho que a raiva maior, que intensificou essa raiva contra mim, foi a polêmica do próprio Rogério, né? O Rogério, a gente tem um amor muito grande por ele, né? Eu sou fã do Rogério, e quando ele foi pro Flamengo, eu acho que a torcida ficou doída. Nesse episódio, ficou pior ainda por ser dentro do Morumbi, né? Ele foi campeão dentro do Morumbi, e isso acho que doeu muito em todo mundo. Doeu em mim também, mas não pelo fato de, sabe, não pelo fato da pessoa, do Rogério. O Rogério, ele é um ídolo do São Paulo, ele vai continuar sendo, ele é da história do São Paulo, ele não vai deixar de ser. Eu acho que a informação em si, por ele ter falado o que ele falou, ser o técnico do Flamengo, isso inflamou a torcida e inflamou de uma maneira que caiu sobre a minha informação. Eu acho que hoje, mais madura, mais centrada, entendendo a situação, foi basicamente isso que aconteceu. Eu não pego mais o que falaram, né? Eu não absorvo mais. Hoje é bola pra frente, eu vou continuar falando do São Paulo. Se eu errei ali, eu já pedi desculpa, eu publiquei o porquê eu fiz aquilo, né? E eu não queria prejudicar ninguém, muito menos o São Paulo, né? Até porque eu não prejudiquei, o São Paulo ganhou. Então, é isso, assim, eu não vou ficar também me vitimizando por uma coisa que eu sou responsável. Eu fui responsável por aquela postagem e eu não
O que eu não assumo é responsabilidade por o São Paulo ter perdido o campeonato, né? Isso eu não assumo. Quem perdeu o campeonato foi São Paulo, com responsabilidade dos jogadores, ou seja lá de quem for, mas minha não é. Né? Então, a única responsabilidade que eu tenho é de ter passado a informação e de muita gente não ter gostado. Ponto. Então, e aí, eu estava até conversando rapidamente com a Paula antes aqui da nossa conversa. É lógico que em situações assim, a pessoa tem todo o direito de pensar, olha, mas eu não postaria isso, ou eu não falaria isso, ou pelo menos não falaria dessa maneira. Acho que é direito de todo mundo discordar. Vai chover em São Paulo, inclusive, gente. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí. Aqui tá só raio. Acho que é a nossa conversa, viu? Então. E aí, assim, o que eu tava dizendo pra ela é o seguinte: você que é torcedor de São Paulo e que acompanha o trabalho aí do Varanda Tricolor, tem todo o direito de discordar de algum posicionamento e tal. Agora, o que não pode acontecer, e a gente viu isso claramente, é o desrespeito que aconteceu, que assim, algumas pessoas tiveram com a Paula, não apenas com o trabalho, né, do Varanda Tricolor, mas com ela pessoalmente. Queria até falar um pouquinho sobre isso, porque eu vi assim, gente fazendo petição para que ela deixasse a própria casa, né? Então assim, essa vontade que existe na internet de cuidar da vida dos outros, ela é uma coisa que pode ser muito ofensiva. E às vezes você que está nos ouvindo é São Paulino e participou de um negócio desse, pode prejudicar a vida das pessoas, a vida da Paula, por exemplo, da família dela, que são São Paulinos como a gente, que estão fazendo um trabalho ali que você pode não gostar, você nem não é obrigado a seguir, a acompanhar, mas que você pode se posicionar como alguém que discorda, mas jamais fazer o tipo de coisa que foi feito, querendo tirar ela da própria casa, ou xingando, ou ameaçando, que eu sei que também aconteceu. Então foi nesse jogo do Flamengo, né, Paula, que acho que isso se intensificou mais. Queria que você falasse um pouquinho aí do que aconteceu, do que as pessoas chegaram a fazer simplesmente por você ter citado uma escalação, que eu, assim, vou deixar a minha opinião com bastante clareza. Talvez se eu morasse onde você mora, talvez eu não tivesse postado essa questão da escalação que você até se desculpou depois. Só que daí, para ameaçar a pessoa, para, enfim, fazer as coisas que as pessoas tiveram coragem de fazer, é uma distância muito grande, né? Então eu queria que você explicasse um pouco como foi essa reação das pessoas, a que ponto chegou e como isso te prejudicou também. Então, Anderson, na verdade, eu nem passei escalação, né? Eu passei só que era um 3-5-2. Isso, tinha mudado o esquema e tal. Isso, só. Na verdade, a escalação mesmo eu nem postei. Mas a reação que as pessoas tiveram foi realmente muito drástica, né? Desde daí da petição até ameaça mesmo, né? Vou quebrar teu carro, sei onde você mora. Coisas absurdas. Eu não vou nem citar o nível de xingamento, porque eu tenho educação, então eu não vou te falar, entrar em detalhes. Eu sou a tia da varanda, né? A véia da varanda. Mas isso é o menos. Isso aí é totalmente irrelevante, porque eu sei o que eu sou, então não importa. Mas teve xingamentos muito piores. A minha mãe me segue no Twitter. Então você imagina a minha mãe lendo aquilo. A pressão dela subiu de uma tal maneira que eu achei que ela ia infartar, né? Ela falou, para com isso, chega, deleta a conta. Eu falei, não, agora que eu vou postar mesmo, né? Porque eu acho que é por aí. Você pode criar polêmica, você pode criar discussão, você pode ter crítica, todo mundo tem, né? Quer discutir? Vamos discutir. Pode ser que naquele determinado momento eu pudesse ter feito outro tipo de postagem? Sim, o meu posicionamento foi aquele. Eu admito que eu inflamei a torcida por conta daquele momento. E eu me retratei. Naquele momento, eu fui ansiosa em querer colocar aquela informação e eu acho que eu errei sim. Então, eu fui e me retratei. Agora, depois disso, continuou. Né? Então, o que é mais triste é saber que na própria torcida as pessoas sempre estão contra uma das outras, e eu acho que não, eu acho que a gente tem que ser unido, né? Se é torcida, se é por um bem comum, as pessoas têm que se unir, não se separar. Mas em questão de xingamento, né, opinião, quer criticar, quer discutir, eu tô totalmente aberta à discussão, adoro uma discussão. Por isso que eu resolvi postar.
Então, eu não acho certo o que aconteceu, não acho que foi legal o que fizeram comigo, mas depois de todo o xingamento, vem toda a defesa. Vem todas as pessoas que gostam daquilo que eu faço, todas as pessoas que me apoiam. Eu recebi tantas pessoas me apoiando que eu cheguei a desacreditar de quem me mandou mensagem, né? Eu falei, não é possível que essa pessoa tá se solidarizando, tá falando, olha, não liga pra nada disso, porque todo mundo sofre isso, todo mundo que tá no meio, todo mundo que dá informação e que cria polêmica sofre um pouco disso. Então, calma, sai um pouquinho de cena, mas não pare o seu trabalho, porque todo mundo gosta. E quem tá te ofendendo só tem uma palavra: inveja. Então, releva que isso vai passar. E aí, passou. E agora eu voltei a postar e voltei a ser criticada, mas aí eu não ligo mais. Boa. É isso aí. É o que a gente disse, né? A discordância faz parte, mas assim, muitas pessoas, na verdade, não é que causaram problema só, elas cometeram crimes, né? Então, aí você percebe que a ameaça é crime, é ofensa à honra, calúnia, difamação, enfim. Então, tem sempre uma linha muito tênue que as pessoas costumam desrespeitar aí, né? Principalmente na internet, os fakes e tudo mais. E a gente, não só eu, mas como todo Arquibancada Tricolor, repudia totalmente esse tipo de comportamento, não só na torcida do São Paulo, não importa onde for. Tem que ter o mínimo de respeito pelas pessoas para que a gente possa conviver de maneira minimamente adequada, né? E dessas pessoas que se solidarizaram com você, Paula, você quer citar alguém, de repente alguém que a torcida conheça, alguém da mídia, enfim, quem que você destacaria das pessoas que te apoiaram, né, nesse momento aí mais difícil? Então, olha, só para completar a conversa, o tweet foi assim, ó: chuva de mudanças e chove literalmente, nem sinal do Carneiro, Rojas treinou separado, Galeano eu não vi. Coletivo realizado no 3-5-2, com Igor Vinícius na direita, Wellington, como esperado, na esquerda, e Diego Costa compõe a zaga com Bruno e Arbô. Irrelevante Pablo na frente. Oremos. Então, foi um tweet meio que, se eu te falar que foi muito inocente, no tom de piada, e depois eu percebi que virou um monstro mesmo. Então eu quero deixar claro que foi em tom totalmente sem maldade mesmo, né? Eu acho que até despreparado. Eu acho que se eu fosse formado em jornalismo ou em comunicação, talvez ele fosse de outra maneira e talvez até nem teria sido postado. Agora, quem foi o primeiro a falar assim, olha, continua, mas calma o seu coração, foi justamente o Edu Afonso. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele é fantástico. É um jornalista fantástico. Eu acompanho ele desde sempre. Eu não sei nem o que falar do Edu Afonso. Ele é sensacional, né? Ele é um ser humano sensacional. Então, eu só tenho a elogiar. E ele foi o primeiro a falar, não existe. Você está fazendo um trabalho e se você quiser, toque, me chama. Ele foi o primeiro a abrir os braços e eu não tenho o que falar. Depois disso, eu comecei a chorar, porque se uma pessoa dessa tá me apoiando, é porque eu não errei tão feio assim, né? Eu acho que sim, eu errei, né? Eu já te falei, eu fiquei com super remorso de ter prejudicado o São Paulo por algum motivo. Mas depois, olhando bem, eu não prejudiquei o São Paulo, eu me auto-prejudiquei e a torcida também se prejudicou falando o que falou, mas quem foi o principal foi o Edu Afonso. É isso aí, e até no grupo do Arquibancada Tricolor mesmo, no dia a gente estava conversando, teve gente que discordou do que você fez, teve gente que não achou nada demais, mas a gente foi unânime em dizer o seguinte, não é porque ela postou que teve novidade no treino que o São Paulo vai ganhar ou perder por causa disso. Acho que a gente também tem que ter essa maturidade, né? Porque as informações no futebol, elas correm soltas, não é? O Rogério Ceni, que hoje é o técnico do Flamengo, ele não vai ficar esperando a foto da Paula, da varanda tricolor, para saber como ele vai escalar o time dele. Então, assim, isso é para vocês perceberem o absurdo que é você ameaçar uma pessoa por causa disso, só pra, assim, colocar um pouquinho os pés no chão. Eu sei que tá todo mundo nervoso, chateado, a gente tava perdendo o Campeonato Brasileiro, teve essa questão que ela falou do Rogério, né, de ter falado umas besteiras aí sobre o Flamengo também, o que acontece também, é normal, não é por isso que o Rogério é um merda, né, como alguns disseram por aí,
Mas assim, só chamando a atenção mesmo pra gente baixar um pouco o tom, principalmente com quem não merece, né? Pra quem tá do nosso lado, que é, no caso, a Paula, como eu disse aqui, é mais uma São Paulina. Mas, Paulo, voltando ao nosso bate-papo, o Edu Afonso foi o primeiro jornalista assim, de maior repercussão que compartilhou informações do seu trabalho ou teve algum antes? Teve o Eduardo Rodrigues, o Eduardo Oliveira, né? Ele é da Globo, ele é setorista de São Paulo. Ele conversava comigo desde lá de 2019. A gente tem uma amizade, mas era mais bate-papo, mas ele não queria buscar muitas informações, era bater papo mesmo do que você tá sentindo de São Paulo, essas coisas. Mas quem me apoiou mesmo foi o Edu. Tem outras pessoas que entram em contato e tal, mas nada muito consolidado. E nem o Edu mesmo, o Edu tem as fontes dele, ele me reposta porque às vezes eu sei primeiro. Ele só confirma depois, porque ele tem as fontes super confiáveis dele. Eu também sou confiável, mas eu acho que ele tem lá as suas fontes de dentro do clube, né? Como todos os setoristas têm. O clube tem uma assessoria de imprensa, eles contam o que acontece dentro do clube. Então, eu só detalho antes. Tá certo, Paula. Bom, e os jornalistas, eles têm um contato frequente com você, no sentido de, e aí, Paula, você viu isso aqui? Tipo, às vezes o cara tem informação já e te usa meio para confirmar, né? Entra em contato com você para confirmar, talvez, essa informação que ele tem. Ou, de repente, o repórter chega e fala, e aí, Paula, tá vendo alguma coisa aí? Isso tem sido frequente para você ou não? Não, isso não tem acontecido. Eles têm informação, eu coloco lá no Twitter e algumas vezes eles me repostam de lá. Mas ninguém que entre em contato comigo pra mim ou que pergunte alguma coisa diretamente, não. Isso não. De jeito nenhum. Legal. Paula, e por morar aí ao lado do CT, em algum momento você já conseguiu ter acesso a algum jogador, algum dirigente, enfim, por morar aí, às vezes, sei lá, você tá chegando e tá saindo alguém do CT, você já conseguiu, sei lá, um autógrafo, uma foto, alguma coisa assim? Olha, eu vou ser bem sincera, eu vejo eles saindo, eu vejo eles chegando, mas eu nunca desci, nunca fui até lá na frente e tentar interagir. A única vez que eu tive contato maior com um jogador, eu tava chegando aqui na minha casa, já era um pouquinho tarde, e o Igor Gomes estava atravessando a rua da minha casa e eu quase atropelei ele, porque eu não vi. Então foi só exclusivamente. Aí sim você teria causado um prejuízo ao São Paulo, hein? Exatamente, ainda bem que eu não atropelei ele. Mas ele tava passando assim, correndinho, então atravessando a rua rápido e eu virando na avenida, eu não vi, e aí ele correu mais ainda, mas ainda bem que não aconteceu nada. E eu também freiei quando eu vi ele, e eu quase parei e falei, desculpa aí, me dá uma camiseta. Me dá um autógrafo, posso tirar uma foto, mas não deu tempo. Um contato bastante diferente, né? Deixa eu só... Até a Paulinha recentemente participou de uma live do pessoal do Lost em Morumbi. Eu não conhecia esse canal, achei ótimo. Não só o canal, como o nome também, bem criativo, bem legal, Lost em Morumbi. E aí teve um comentário nessa live que eu achei fantástico. Vou ler aqui pra você, Paula. Paulinha é espetacular. Pena que ela passa informações aos adversários. Depois mandou um te amo, Paulinho. Então é uma relação meio de amor e ódio, né? Eu acho que ultimamente eu tenho sofrido as ironias do Twitter, né? E o pior é que, assim, às vezes a pessoa vai lá, ironiza o post, não escreve que contém ironia ali, e aí a pessoa tem que se retratar depois, porque vem os defensores, eu às vezes nem vejo que a pessoa me repostou ou me retweetou, e aí vem aquela chuva de defesas, e quando eu vou ver, eu nem preciso responder nada. Hoje eu tive até que falar para uma pessoa, olha, não, eu sei que você está ironizando, você me defendeu várias vezes, obrigado. Mas é muito legal ver a atitude das pessoas que sabem que eu estou fazendo isso por eles, pelos torcedores, porque eu também gostaria de receber esse tipo de informação se eu não morasse aqui. Então, às vezes, é uma relação de amor e ódio, porque às vezes
as pessoas não concordam com aquilo que eu posto, mas são críticas, mas não me ofendem. E isso, para mim, é o principal. Você pode não concordar com aquilo que eu comento, eu posso não concordar com aquilo que você comenta, mas nem por isso a gente vai brigar, né? Nem por isso você vai deixar de me seguir ou eu deixar de te seguir, ou a gente vai brigar por causa disso. Não. Essa relação aí com algumas pessoas tem sido fantástica. E é o que é mais legal, porque é isso que tem que acontecer no futebol. Eu tenho pessoas no meu Twitter hoje que são santistas, flamenguistas, corintianos. Eu tenho um corintiano lá que fala muitas vezes de futebol sem problema algum, né? Sem clubismo. Quando o São Paulo tá mal, eu vou criticar. Se o Corinthians tá mal, ele também vai criticar e pronto. Eu não tenho nenhum treinador, nenhum jogador de estimação, né? Eu tenho o meu time, eu tenho o clube, a instituição, que é o que eu amo. Só para deixar bem claro, eu não odeio ninguém, mas eu também não amo definitivamente alguém para ter de estimação e não falar mal, caso aquele determinado jogador passe do limite ou jogue muito mal, eu vou criticar mesmo. Bom, Paula, sua página Varanda Tricolor teve um destaque muito grande a partir aí de 2020, 2021, e justamente nesse período a gente viveu aí na minha opinião, a pior temporada da história do São Paulo, vários vexames seguidos, culminando na perda do título do Campeonato Brasileiro, depois do time abrir 7 pontos de vantagem. Como que você enxergou esse ano? Qual o seu sentimento como torcedora mesmo? Foi péssimo, né? O São Paulo podia ter ganho vários campeonatos, né? Que eu acho que se destacou. E depois parece que nadou e não conseguiu chegar no objetivo final. É decepcionante, principalmente brasileiro. Mas veio de várias eliminações aí e eu acho que a culpa é de todo mundo, né? O contexto geral do time, desde lá da presidência, né? Da administração do clube, do técnico, dos jogadores sem vontade. É uma mistura aí de 2020 de amor e ódio, né? Porque a gente não deixa de torcer pro São Paulo, mas a vontade era não torcer mais, né? Porque realmente foi um ano terrível. Na verdade, nem não tem explicação, né? Porque jogadores bons, um time razoavelmente competitivo, que tinha tudo para ganhar, não tem explicação, né? Perdeu os pontos, né? Perdeu esses 7 pontos lá no Brasileiro sem explicação nenhuma, né? Infelizmente é a decepção total. Eu encaro como um 2020 uma temporada a ser apagada da memória, porque nenhum São Paulino quer lembrar de 2020, infelizmente. Exatamente, fica então na conta aí de comissão técnica, jogadores, diretoria, todo mundo que estava na temporada de 2020. Quero aqui parabenizar vocês, porque vocês conseguiram protagonizar a pior temporada da história do São Paulo. Parabéns aos envolvidos. Bom, Paula Alves, chegou aquele momento do nosso podcast tão esperado. Paula Alves do Varanda Tricolor. E o São Paulo? Olha, o que é o São Paulo para mim? É um negócio inexplicável, assim, né? Eu torço pro São Paulo desde a década de 90, então a minha primeira camisa foi lá em 90. Eu tenho pais corintianos, então eu me transformei, eu acho que eu virei borboleta, a lagarta virou borboleta na década de 90. Eu vi o Tele, né? Então grandes ídolos, Raí, Miller, não tem como deixar de falar, né? E aí começou a minha história, tô vivendo São Paulo, né? Em 99 eu comecei a namorar um São Paulino, eu casei com esse São Paulino, então em 99 a paixão só cresceu, porque se eu pensar que eu tenho pai corintiano, que não me levava pro estádio. Então, em 99 pra frente, eu comecei a ir no estádio. Vi em 2001 o São Paulo ser campeão lá no Paulista. Vi em 2005 no estádio o São Paulo ser campeão na Libertadores, né? É um momento mágico, assim, eu acho que nenhum São Paulino vai esquecer desse momento. No estádio foi mágico também. Aí depois eu fui praticamente, eu não vou ver todos os jogos, mas eu fui em uma boa parte dos jogos lá do Tri brasileiro. Eu não tenho nenhum, não posso falar que eu tenho um jogador de estimação,
um técnico de estimação. O que me importa é o clube, né? É claro, a gente tem personagens que marcam a história, e aí eu já dei alguns nomes, mas eu acho que desde do Juvenal Juvencio, se a gente for brincar aí com algumas personalidades, né? O Rogério, o Zete, o Muricy, o Pelé, Miller, Raiz, se a gente colocar na conta, né? Mineiro, Lugano, Amoroso, Luiz Fabiano. Isso são personalidades que a gente tem que irrefutáveis, né? A gente tem que ídolos inegáveis que a gente tem que mencionar como São Paulino. Mas eu acho que acima de tudo é o clube, né? O São Paulo é um sentimento inexplicável, né? Você poder ter o poder de andar com aquele símbolo e poder ostentar aquele símbolo, né? Afinal de contas, não é para qualquer um ter os títulos que o São Paulo tem. Eu acho que isso é o que significa mais. Não é nenhuma personalidade, é o clube, é a história do clube. Se você não tem história, você não é nada. Então, eu acho que é isso que me move a ser São Paulina e não abandonar o time, não virar casaca por conta de um ou outro título aí que o São Paulo pode ganhar ainda, porque sabe da história que é o São Paulo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu tenho orgulho de ser São Paulina. Me emociono quando eu falo de São Paulo, então é isso. São Paulo é história, São Paulo é... Quando voltar o novo normal, né, eu quero estar no Morumbi, vivendo São Paulo de novo. Ótimo, Paula. Depoimento muito bonito, vocês puderam acompanhar da Paula, né? Sempre que a gente fala do sentimento do torcedor com o clube, é uma coisa realmente muito bonita de ouvir. Mas eu quero lembrar também que ela deixou uma dica importante. Você que é São Paulino, que é São Paulina, procure namorados, namoradas, crushes, maridos, esposas são paulinos. Isso é muito importante, né? Acho que deve ser uma prioridade para você que está procurando um relacionamento. Você veja como a Paula é uma pessoa feliz, né? Então, fica a dica aí para você. Isso é importante, né, Paula? Também viver essa experiência de ir para o Morumbi com a pessoa amada. Acho que vale a dica e a prioridade para as pessoas, né? Vale muito a pena, assim, você procurar uma pessoa que goste das mesmas coisas, né? Goste do que você gosta, né? Ir pro estádio com o meu marido foi... Só fortaleceu, eu acho que o nosso relacionamento nesse longo de 20 anos aí. É inexplicável você poder ir com a sua família, né? Porque sei que com os amigos é uma coisa, mas eu sei que com a sua família é lindo demais, é muito, muito prazeroso. Então é muito importante, fica a dica mesmo, para quem puder, arrume um crush que te apoie. Na alegria e na tristeza, né? Porque a gente fica triste junto. Exatamente. Pô, imagina você São Paulino, São Paulina que tá ouvindo a gente aí. O nosso clube tem passado por momentos difíceis, temporadas complicadas, aí você inventa de casar com um corintiano, Corinthians faz gol no São Paulo, você tem que aguentar, entendeu? Palmeirense, santista, a mesma coisa. Então, evita, faça uma escolha inteligente, por favor. É verdade, você tem toda a razão. E às vezes tirando as ofensas, que a gente já comentou, às vezes é até engraçado, né? Porque a própria varanda se tornou motivo de crítica. Esses dias eu vi que chamaram você de, sei lá, de parente do varanda que joga no Corinthians lá. Então você vê que não tem limite, né? O pessoal, quando quer implica até pelo nome de uma varanda ser varanda e um varanda jogar no Corinthians. Então, isso foi ontem, eu fiz uma postagem a respeito do início do treinamento do Benítez, e a pessoinha lá escreveu que eu era a mãe do Rodrigo Varanda. Eu nem sei quem é essa pessoa, Rodrigo Varanda, primeiro. Segundo, a pessoa não tem o menor discernimento em querer associar varanda tricolor. A minha varanda deve ser mãe dele, né? Porque não é possível, a pessoa não tem o menor cabimento na cabeça para entender que são duas personalidades separadas, né? A Paula Alves e a varanda tricolor. Mas eu não tenho... Eu não posso chegar no nível que essa pessoa chegou, porque eu tenho discernimento, eu tenho educação, eu tenho tudo aquilo que essa pessoa, infelizmente, não criou ainda. Ele chegou a falar que eu estava atrapalhando a negociação do Benítez. Bom, se ele está treinando, se ele está com a camisa do São Paulo, se o GE já tinha postado algumas vezes que o Benítez já estava certo, que o São Paulo só não tinha anunciado ele por conta
da falta de contrato com o Boia, né? A falta de acerto com o Boia ou com qualquer outro jogador, né? Que agora talvez o Everton Felipe está entrando ainda na negociação, e por isso o São Paulo não anunciou ele. Por que eu iria melar essa negociação, né? Sendo que o cara tá ali, tá treinando, eu tô vendo o cara que ele tá treinando. E o pior é que mesmo o Eduardo Afonso ter confirmado isso lá, ele foi lá no meu Twitter e reconfirmou, ele falou, não, ele tá treinando desde ontem. Eu postei isso ontem, então foi antes de ontem, e antes de ontem eu nem vi o treino. Então, eu não sabia que ele estava treinando, né? Senão eu teria postado antes até. E aí eu postei um dia depois, o Eduardo Afonso foi lá e confirmou, e a pessoinha ficou lá insistindo que não, que eu tava melando tudo, que a culpa era toda minha, e que o São Paulo não perdeu porque... Bom, deixa pra lá. O que é parte da torcida do São Paulo, e meu Deus, chega a ser assustador. Até quando o Diniz caiu, abrindo parênteses, né, maior aí, quando o Diniz caiu, foi criado lá no Twitter uma subdivisão entre torcidas, o que eu acho um absurdo. Falaram que tinha a torcida sub-15 e a sub-40. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas, né? É tanta criatividade, eu acho que a pessoinha não tem o que fazer, podia ir lá lavar uma louça, ajudar a mãe a varrer uma casa, mas não. Carpir um lote, né? Igual a gente fala por aí, vai carpir um lote, né? Isso, né? Vai lá encher uma laje, vai fazer alguma coisa de bom da vida, mas não, fica lá tuitando besteira da vida dos outros, sem entender o que tá falando, né? Sem ler, porque é só ler, é simples. Mas é um mérito que, eu não sei, eu me desgasto em falar e eu acho que não vale a pena dar audiência para determinadas coisas. Eu acho que deixar de lado é a melhor coisa, que essas pessoas querem audiência e não sabem como ter. E aí ficam falando, eu vou ser resistência, eu vou ser o contra. Mas resistência pela saída do Diniz, é isso? Isso, porque são amantes do Diniz, né? Eu não sei, eu não sei o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas enxergam do São Paulo. Como eu te falei, eu amo São Paulo desde sempre, então eu vi o São Paulo ser campeão muitas vezes. Eu não quero o São Paulo passando por essa fase, passando por essa má fase. O São Paulo está em seca de títulos. Eu não quero que isso aconteça. E as pessoas acham que o Diniz ia resolver o problema, o Diniz não devia ter saído. A crítica toda é essa. A crítica vem sem fundamento. Falam que eu moro em Cotia, que eu não deveria morar em Cotia, né? Não pesquisam, né? Onde será que o time treina? Né? Só para lembrar para esse pessoal aí que ao lado do CT de Cotia não tem prédio, no meio de uma zona rural lá. Só para lembrar o pessoal aí, tá? Né? Então, eles não sabem, eles não pesquisam, eles não leem, né? Eu ontem tive que mandar um menino ler um jornal, porque ele não sabe onde fica o CT de São Paulo, né? Eu quase falei, procurando Maps, meu amigo. Mas é o tipo de coisa. E outra, acrescentando, eu vejo tanta coisa no CT que eu não posto, eu vejo tanta coisa que eu sei que eu poderia prejudicar o São Paulo, que eu não posto. É muita coisa que eu vejo e eu não falo nada. Então eu falo só o que eu acho que a torcida vai achar legal. Assim como ontem eu vi, e eu falei na live, que eu vi o Jean treinando. Né? Ele estava separado na parte da tarde, ele não estava com um grupo, mas ele estava treinando, ele estava com a camisa do São Paulo. Eu, como mulher, acho que vergonhoso, inadmissível. Mas ele é uma peça do clube. Ele não pode perder o ritmo de treinamento, porque o São Paulo vai perder dinheiro se ele não treinar. Então, eu entendo o posicionamento do São Paulo, mas eu não gostaria de vê-lo. Tá certo, Paulo. Bom, eu queria então que você falasse um pouco aí do seu trabalho, que você divulgasse, né? Pelo que eu acompanho, você tem um trabalho mais denso no Twitter e no Instagram, mas divulga aí pra galera o endereço, qual é, para quem quiser te seguir, conhecer as informações que você disponibiliza aí e tudo mais. Olha, o meu Twitter é Paulinha R Alves com 2 S.
sigam lá no Twitter. No Instagram é o varanda_tricolor. São 2 lugares que eu tô postando mais coisas, mas como novidade aí, não agora, né, porque tá tudo parado, mas certeza que eu vou produzir um canal no YouTube e quem me segue vai saber lá que tem novidade vindo por aí. Que legal, Paulo, que legal. Então, primeiramente não, né? Já no fim da conversa aí, quero te agradecer de novo pelo bate-papo, por tudo que a gente conversou. Acho que foi bastante importante, inclusive para esclarecer algumas coisas que aconteceram nesses tempos aí. Não só falar dos problemas também, mas da sua iniciativa, né, de fazer esse trabalho, de postar informações sobre o São Paulo e também para conhecer, né, o seu sentimento pelo São Paulo, que deu para perceber aqui, para você que ouviu a gente até agora, que é muito, muito verdadeiro, muito genuíno, muito sincero. Então, obrigado mais uma vez, Paulo, por ter participado com a gente do nosso podcast E o São Paulo. Obrigada, Anderson. E eu fico muito, muito feliz com o convite e te agradeço muito pela oportunidade de poder falar o que está acontecendo comigo e saber que as pessoas possam ouvir e entender um pouquinho do que eu estou passando, o que eu sinto pelo São Paulo. É isso aí, Paulo. A gente que agradece, então. Contamos também com a sua audiência aqui no Arquibancada Tricolor. Estamos sempre à disposição também, sempre que você precisar de qualquer coisa aí no seu trabalho, alguma ajuda, algum apoio, que a gente puder conversar, estamos à disposição sempre aí, e a nossa intenção é a mesma, que é ver o São Paulo campeão, ver o São Paulo de volta ao caminho dos títulos. É para isso que nós, você e tantas outras páginas e pessoas trabalham aí voluntariamente, prestando informações à torcida do São Paulo com todo carinho mesmo. É isso que motiva a gente, na verdade, é justamente o amor pelo São Paulo, né? Então, muito obrigado a você, Paulo, de novo. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nesse bate-papo gostoso com a Paula. E contamos aí sempre com a sua companhia. Tem muitos outros convidados que a gente vai ouvir em breve. Tá? E contamos aí com a sua participação também nas redes sociais. Fala com a gente quem que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Uma conversa parecida aí com essa com a Paula. Alguém que você queira também que responda a nossa pergunta. E o São Paulo, que é o nome do nosso podcast. Muito obrigado a todos aí pela companhia. Um abraço. Valeu, Arquibancada.